Então eu tenho aqui dois potenciômetros. Cadê o outro? Está aqui. Tenho dois potenciômetros de mesmo valor, porém cada um com uma curva diferente. E como é que eu sei qual é a curva, qual é o tipo de curva do potenciômetro, né? O que vai indicar é essa letrinha que está ao lado do valor. Veja que aqui, ó, esse potenciômetro é de 500K e tem uma letra A. O que essa letra A quer dizer? Essa letra A quer dizer que esse potenciômetro ele tem uma curva logarítmica. E esse potenciômetro aqui tem uma letra B. A letra B é utilizado para os potenciômetros de curva linear. Então já vou colocar aqui que o potenciômetro de curva logarítmica é representado pela letra A e o de curva linear é representado pela letra B. Né? O nosso ouvido ele tem uma característica mais, ele entende melhor as coisas logarítmicas do que linear, ele já tem essa percepção. Então, eu já adianto para você que os potenciômetros mais utilizados para volume são os potenciômetros de curva A, ou seja, logarítmica. E como é que acontece isso, né? Eu vou desenhar aqui para vocês um eixo, né? Desenhar aqui como seria a variação de resistência nos dois potenciômetros. Então a gente tem aqui um eixo, né? Nesse eixo aqui a gente vai anotar os valores de resistência. E aqui embaixo a gente vai anotar a porcentagem do caminho do eixo. Como assim porcentagem do caminho do eixo, né? Meio complicado. Deixa eu fazer um desenhozinho aqui mais fácil, para ficar mais fácil. Eu vou fazer aqui embaixo, dá certo. Então imagine que a gente tem um potenciômetro aqui, né? Internamente, aquela trilha. A gente tem aqui a trilha e a gente tem o contato central. Né? Os dois contatozinhos aqui. Quando o potenciômetro estiver nessa posição aqui, ou seja, quando o potenciômetro estiver nessa posição aqui, nós vamos dizer que ele andou 0% do potenciômetro. Quando ele estiver vindo para cá, ele vai aumentando a porcentagem. E aí, quando a seta estiver nesse local aqui, vamos dizer que ele andou 50%. Né? Foi 50% do caminho dele. Quando ele estiver totalmente aqui do lado direito, ou seja, eu estou girando o meu potenciômetro no sentido horário, quando ele chegar aqui, ele vai ter andado 100% do caminho. Então, nesse eixo, eu vou ter a porcentagem de giro do meu potenciômetro. É por isso que eu marquei aqui com um pontinho vermelho nesse potenciômetro, para a gente ter noção, né? Por exemplo, aqui é o 0, né? Eu vou andar os 100%. Ó. Pronto, travou aqui. Então aqui é 100%. Se desse lado aqui é 0 e do outro lado é 100%, os 50% deve ser aqui no meio, correto? Então, o mesmo eu vou fazer tanto com o potenciômetro logarítmico e o linear. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar eles nas mesmas posições, por exemplo, no 0, eu vou medir quanto é que dá ele no 0, vou medir quanto que eles dão quando estiverem com 50%, e depois vou medir quando eles estiverem com 100%. Talvez eu meça com 75% mais ou menos, né? E aí eu vou anotando cada valor aqui para a gente ver o que acontece na resistência. Então vamos lá. Primeiro ponto. Quando tiver com 0% aqui, quando ele tiver o ponteiro em 0% do caminho, né? Quanto que estará a resistência. Vamos fazer a curva primeiro do linear. Então a gente tem valor de 0, correto?
Quando ele andar 50%, deixa eu ver aqui, pronto, andou 50%. Ele está com 273 ohms. Então já vamos anotar esse valor. Então, aqui, o zero, ele está no zero. Quando ele chegou aqui, vou botar aqui 50%, ele está, como ele é de, ambos são de 500K, eu vou botar aqui no máximo 500K. E aqui ele deu quanto? 273, né? Deixa eu só confirmar aqui. Isso, 273. Metade seria 250, né? Então vamos botar aqui 273, pouco mais da metade. Então, ele estaria nesse ponto aqui, o linear, que é a curva B. Quando eu tiver no máximo, vou medir logo o máximo. Então, eu vou girar aqui todo para o máximo e medir aqui entre esse ponto e esse. Vou mostrar um multímetro para vocês. Então, nós temos aqui 533 ohms, né? Vou botar aqui 533, né? 535 é o que deu naquela hora. Então, ele chegou aqui a 100%. Quando eu coloco ele a 100%, deixa eu colocar aqui mais para o lado. Quando ele chega aqui a 100%, deixa eu diminuir aqui a minha tela, que aí fica melhor. Pronto. Quando ele chega aqui a 100%, ele chegou aqui no 535. E olha o caminho que ele fez aqui. Traçando uma reta, né, entre os pontos, a gente vê que ele percorre, ele aumenta a resistência linearmente ao longo do seu caminho. Agora vamos fazer o mesmo, só que agora com o potenciômetro logarítmico. Vamos ver o que vai acontecer. Primeiro, colocar na posição 0. Opa, esse daqui. Já está na posição 0. E vamos lá medir. Vou botar aqui, também deu 0, né? Vou mostrar aqui. Também deu 0. Agora vamos para o meio. 50%. Dá 50%. Se ele andou 50%, teoricamente, era para dar metade do valor da resistência. Mas ele não... Vamos ver? Vamos ver. 40 kΩ. Veja, muito menor do que a metade, né? Ele deu 40 kΩ. E vamos girar todo para ver se ele chega lá nos 535, né? E no caso desse potenciômetro aqui, ele já é um pouco menos, né? 584. A gente teria que calcular a porcentagem dele. Mas você já vê que ele foi ao completo, né? Deixa eu ver se o total dele dá 584. Ó, exatamente. Então ele foi para 100%, para o máximo dele, né? Quando eu estava aqui em 50%, ele deu, vou botar aqui, 100 seria bem aqui, vou botar aqui 40 aqui, 40 kΩ. Aqui aquilo também. Então, em 50%, ele chega a 40 kΩ apenas. E no final, ele chega ao todo aqui, né? Então, se eu fosse traçar a curva dele, eu teria que fazer mais ou menos assim. E aqui, a partir daqui, é que ele começa a crescer muito fortemente. Vamos ver se é isso que acontece mesmo. Vou colocar ele aqui na metade. Multímetro. Vamos colocar ele aqui na metade, ó. E vamos girando ele até o final. E observando o multímetro. Olha como ele começa a crescer, ó. A partir daqui é que ele começa a crescer bastante, ó. Começa a crescer muito rápido a partir de 75%, né? Então esse é o potenciômetro com a curva logarítmica.
Só a título de curiosidade, eu queria dizer para vocês que antigamente, né, então pode ser que vocês peguem um circuito muito antigo. Só a título de curiosidade, antigamente existia uma outra classificação para os potenciômetros. O de curva logarítmica era o de curva C e o de curva linear era o de curva A. Então, se de repente você pegar aí um circuito muito antigo, né, pode ser que é importante testar, né, você fazer esse teste. Por isso que é importante esse teste que eu mostrei para vocês, e aí você agora sabe até verificar se o seu potenciômetro é linear realmente, como está mostrando ali, ou possui uma curva logarítmica, né? E de repente, se você pegar um antigo, você não vai se confundir se ele é linear ou logarítmico.